Olá! Está no ar mais um Open Univesp, um espaço para troca de ideias sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Lubienska Ribeiro, diretora acadêmica da Univesp, e junto comigo está nosso coordenador de desenvolvimento de material didático, Wesley Lima. Obrigada, Wesley. Nossa convidada é uma referência quando se fala em educação, a professora Silvia Colello. Seja bem-vinda, professora Silvia. Muito obrigada. Silvia é pedagoga com especialização em psicomotricidade. Atuou como professora na educação infantil e no ensino fundamental. Fez mestrado, doutorado e livre docência pela Faculdade de Educação da USP. É docente e orientadora nos programas de mestrado e doutorado da instituição. Foi consultora pela Unesco, da Secretaria da Educação de São Paulo e assessora em escolas, diretorias de ensino e secretarias da educação. É autora de vários livros e tem diversos artigos publicados no Brasil e no exterior. Silvia, novamente é um prazer tê-la aqui com a gente no estúdio. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre esse assunto que é tão importante e que vale a pena discutir. Muito obrigada. Como eu acabei de citar na abertura, né, você é uma referência quando se fala em educação. Como começou a sua história com a educação, né? O que te motivou, o que te levou, né, para esse caminho da educação? Historicamente, no Brasil, ser professora era uma ocupação de mulheres e principalmente de mulheres que gostam de crianças. Diga-se de passagem, essa concepção já está superada e é equivocada, não só porque os homens têm uma contribuição muito grande a dar para a educação, como também e principalmente porque a gente não pode entender a docência como uma extensão da maternidade, como um dom. Então, ser professora é uma profissão que merece ser respeitada enquanto profissão. Mas o que eu queria dizer é que, embora na minha época essa concepção ainda fosse muito predominante da ideia da mulher, a mulher que gosta de criança, que vai aí trabalhar a partir dos seus dons e tudo mais, esse nunca foi o meu foco, embora eu goste muito de criança. Para mim, o mais importante da educação e da minha opção pela educação é a dimensão política. É entender que sem educação a gente não constrói um país democrático e acreditar que a educação é a solução para vários dos nossos problemas. Então, eu acho que na minha opção profissional eu fui guiada por esse ideal de querer contribuir politicamente, socialmente, para a construção de um país melhor, mais justo, etc. Mas, se for para pensar aí na história pessoal, eu tenho uma coisa muito interessante para contar. Eu fui uma aluna problema. Até os 10 anos eu não estava totalmente alfabetizada. E depois, aos 10 anos, quando a minha escola já estava cheia de me aturar com as minhas dificuldades e problemas e tal, eu tive a sorte de encontrar com uma professora que começou a conversar comigo e entender a minha questão. E, claro, não adianta, não é o caso da gente entrar em detalhes, mas num período muito curto, ela ajudou eu a resolver as minhas dificuldades e, a partir dali, eu virei uma ótima aluna, muito feliz na escola, não só pela obrigação de estudar, mas pelo encantamento de aprender e tudo mais. Tudo isso para contar para vocês que eu tenho aí no meu repertório interno, eu tenho as duas situações, né? Eu tenho aí a representação de dois momentos completamente diferentes. Um daquela aluna com problema, com dificuldade, aquela que era a última a terminar a lição ou que não conseguia fazer a lição, o caderno mais feio da classe, a sensação de nunca dar conta daquilo que a professora pedia, como um fracasso pessoal muito grande. E tenho também a outra representação
de alguém que se encantava pela escola, que estudava, que gostava de aprender. E o diferencial disso foi uma professora que me colocou no caminho certo. Então, acho que viver esses dois lados da moeda me marcou de uma tal forma que eu entendi o papel e o potencial de um professor verdadeiramente empenhado e que olha para o aluno e que está com ele na superação das dificuldades. Então, acho que isso para mim foi um marco pessoal muito significativo que fez eu optar pela profissão de educação e na área de pesquisa, inclusive, trabalhar com o ensino da língua escrita e alfabetização, quer dizer, não foi uma coincidência, foi aí um produto de uma história pessoal. É bacana a gente escutar isso, né? Que as nossas fragilidades, elas geram forças para que a gente possa vencê-las, né? E é fundamental algumas pessoas nesse caminhar, né? Falo que são pegadas, né? Que a gente vai seguindo, né? E ter um professor que ele é encantador, que ele é referência, e ele consegue colocar o aluno no caminho certo, né? Faz toda a diferença. Eu acho que os professores, acima de tudo, têm que ter consciência do seu potencial transformador. Quer dizer, esse é um ganho da profissão que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Então, essa possibilidade de você ajudar muita gente, de colocar os alunos, de uma forma geral, crianças ou adolescentes, no caminho certo. É muito bonito isso na profissão. Com pouca coisa, né? Porque a hora que o aluno vê aquele brilho no olho, aquela vontade, aquele engajamento do professor, faz toda a diferença, né? Com certeza. Ele se espelha, né? Com certeza. A gente educa não só pelo conhecimento que a gente proporciona para os alunos, mas você educa com os olhos, com o gesto, com as relações, com o exemplo que você dá para os seus alunos. Então, por isso que é uma profissão tão complexa, né? Que tem que ser entendida aí no contexto das relações. E cada idade, né, ele tem uma referência e o processo da alfabetização, quando ele está na alfabetização, é quando ele começa a buscar essas referências, a criança, não é isso? E aí, muitas vezes, um professor faz toda a diferença, né? Bom, a gente sabe que garantir essa alfabetização aí é um dos maiores desafios do Brasil hoje, né? Recentemente, o IBGE divulgou informações sobre a educação no país. Mesmo com a queda dos índices, ainda são 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever. E aí eu falo por mim, né? Tem um projeto de extensão na Unicamp, onde a gente trabalha com jovens já, né, no 9º ano, e a gente reconhece em muito deles o medo pela leitura, ou muitos, né, acabam chamando a atenção no processo de aprendizagem dentro da sala de aula. Em alguns momentos ele é colocado para ler alguma coisa, porque muitos deles não conseguem ler ainda, mesmo estando dentro da escola, né? Como alguém que atua na área como você, né, ver esses números e como fazer com que eles continuem caindo? Então, é claro que a gente tem que ficar feliz com essa curva decrescente do analfabetismo no país. Mas a verdade é que se a gente mudar a pergunta, a gente pode vislumbrar uma realidade muito mais complexa. Eu explico melhor. Se ao invés de perguntar quantos analfabetos a gente tem no Brasil, a gente perguntar o que fazem os brasileiros supostamente alfabetizados, a gente vê que o problema é muito maior. Então, esses 11 milhões e 400 mil analfabetos que a gente tem hoje no país do meu ponto de vista, uma realidade insustentável num país que pretenda ser democrático. Mas, quando a gente considera a realidade das pessoas que passaram pela escola
e não aprenderam, né, e que não chegaram ao nível pleno de alfabetismo, aí a gente consegue vislumbrar o tamanho do problema. Quem dá esses dados é o INAF, que é o Indicador de Alfabetismo Funcional, que é uma pesquisa que vem sendo conduzida desde 2001 pelo Instituto Paulo Montenegro e pela Ação Educativa, e eles sistematicamente trabalhando em diferentes lugares, colhendo dados em diferentes lugares do país, eles mostram que a curva do analfabetismo baixa, mas a curva do alfabetismo pleno, aquele sujeito que consegue ler um livro, consegue comparar textos, consegue sintetizar, resumir, se posicionar com relação ao texto, que consegue escrever e tal, esse aí vem se mantendo nesses últimos 20 e tantos anos. Então, eu diria, a gente pode ficar feliz com o decréscimo do analfabetismo, mas ainda não podemos comemorar, porque o Brasil ainda está devendo muito nessa questão. Ainda a gente precisa investir muito nessa condição leitora e escritora da população. Isso porque não é só alfabetizar, não é só aprender o sistema de escrita, a decodificar e codificar. Eu costumo dizer isso sempre para os meus alunos, eu não quero alfabetizar na dimensão pequena, na dimensão mecânica do sistema de escrita. Eu quero formar o sujeito efetivamente autor, senhor da sua própria palavra, o sujeito que se expressa através da língua, que interpreta pela língua, né? Aquele sujeito que pela alfabetização conseguiu resgatar ou garantir o seu direito à palavra. Isso é muito mais complicado. Com certeza, é muito bonito da gente escutar isso, né? A gente vive na era da tecnologia. E como que fica essa parte da tecnologia? E eu gostaria de ouvir o uso dessa tecnologia nas escolas e também sobre a questão do acesso a essas tecnologias. É preciso entender que a tecnologia é um instrumento, não é um fim em si mesmo. E a gente não pode garantir que uma escola que tenha tecnologia seja realmente eficiente ou que seja de qualidade. Outro dia eu vi uma propaganda de uma escola particular que dizia: matricule seu filho e ganhe um tablet. Oi? E eu pergunto, vai fazer o que com o tablet? O quanto que o tablet ou toda a tecnologia que essa escola oferece está sintonizada com o projeto da escola para alavancar a educação e para chegar a um ensino de qualidade. Então, eu acho que nessa euforia com a tecnologia, a gente tende muitas vezes a inverter o processo, a inverter a lógica de achar que porque tem a tecnologia é desejável, tem qualidade e etc. E o desafio exatamente dos educadores, considerando que a tecnologia veio para ficar, o desafio é colocar esta tecnologia a serviço da educação. O período da pandemia mostrou para a gente o quanto esse desafio é difícil. Em primeiro lugar, por causa do acesso, né? Em segundo lugar, por causa da dificuldade de muitos professores de usar aquela tecnologia e dos alunos terem também esse acesso e esse trânsito com a tecnologia. Então, realmente é muito difícil e a minha preocupação é que essa inserção da tecnologia nas escolas aumente o abismo que já existe entre ricos e pobres, entre escolas públicas e particulares. Porque é claro que a gente pode imaginar que uma escola de elite tenha muito mais facilidade de incorporação e de acesso a essas tecnologias do que uma escola pública no interior do país ou de uma cidade aí remota e tal. Então, eu tenho medo que essa tecnologia, essa preocupação, essa inserção da tecnologia aumente esse distanciamento entre ricos e pobres, entre escolas de elite e escolas públicas.
Mas e é fácil, assim, a gente conseguir pegar esses professores que foram formados lá atrás e capacitá-los para essa nova tecnologia? Será que eles estão preparados para isso Eu também? acho que não, e nunca a gente está preparado do jeito que a gente gostaria. Então, eu acho que a formação de professores, não só na questão tecnológica, tem que ser um processo contínuo, né, de aprimoramento e não só no sentido de trazer para o professor aquilo que supostamente lhe falta, mas trazer para o professor a possibilidade de um trabalho crítico, de um trabalho pensado, de um trabalho com diretividade, com direcionamento, quero dizer, em prol da educação. É isso que a gente quer. Então, acho que o papel da educação e das iniciativas de educação continuada são muito importantes hoje, tanto para o exercício da profissão, quanto para a organização de conteúdo, mas também no que diz respeito à inserção da tecnologia na escola. É porque se a gente não mudar isso, né, a evasão acaba sendo cada vez maior da escola, né? Porque as crianças hoje estão com a tecnologia na mão. O dia a dia delas é com a tecnologia. Então a gente precisa instigar esse professor a estar próximo dessa tecnologia também, né? Porque a tecnologia faz parte do nosso mundo e as crianças têm que ser educadas no contexto das práticas do nosso mundo. Exatamente. Então, a tecnologia veio para ficar e não adianta a gente negar isso. Então, o desafio não é tirar a tecnologia da escola, é planejar. Mas é planejar e com critério. É saber utilizar, né, a tecnologia no contexto escolar e não só utilizar a tecnologia pela tecnologia. Né? Para falar, não, então, estamos utilizando a tecnologia, mas saber aplicar ela também num contexto que faça sentido e que ajude o aluno no aprendizado. Né? É exatamente isso. Tá. Aproveitando a temática, eu gostaria que você comentasse um pouco, né, que você foi professor aqui na Univesp, já, né, produziu diversas disciplinas e gostaria que você comentasse um pouco da sua experiência, né, tanto na Univesp, na produção de material didático, quanto no EAD como um todo. Eu estou rindo porque, assim, considerando que eu sou uma professora de longa data, vamos dizer assim, eu devo dizer que eu sou uma professora muito acostumada, muito adaptada à sala de aula. Eu me sinto muito à vontade na sala de aula. Eu aprendi a ser professora na sala de aula. E quando veio essa onda do EAD, dos cursos à distância, eu tive que me renovar. Eu tive que tentar transpor aquilo que de melhor eu fazia na sala de aula para a situação do EAD. E vou te dizer que não foi fácil. Foi muito difícil, tanto no planejamento da aula, quanto na própria apresentação da aula. É muito diferente você dar aula para uma lente, para uma câmera, e dar uma aula para um grupo de pessoas onde tem aquela relação olho no olho, cara na cara, onde você está sentindo o clima do grupo e tudo mais. Agora, se vocês me perguntarem, aonde você é melhor professora, no EAD ou na sala de aula? Eu não sei responder isso, porque eu acho que cada sistema tem as suas vantagens, as suas desvantagens, as suas especificidades, e eu acho que o professor tem que se ajustar ao sistema com o qual ele trabalha da melhor forma possível. Eu acho um erro a gente dizer que o EAD é necessariamente ruim e os presenciais são necessariamente bons, até porque você tem o presencial ruim e o EAD muito bom, né? Que eu acho que é o caso da Univesp, com um trabalho assim muito bem feito tecnicamente e na perspectiva de conteúdo e no plano que exige na formação dos alunos uma parte prática muito intensa. Né? Então, eu acho assim que esse discurso que paira na sociedade de que o EAD é ruim e que o presencial é bom é completamente equivocado. E eu, como professora, nas duas situações,
eu entendi isso como um desafio, eu me preparei para isso. Foi difícil, como eu falei, mas eu acho que todo professor tem que se preparar para isso, porque a gente tem que... trabalhar em educação significa trabalhar por todos os caminhos possíveis, aonde você for chamado, aonde for necessário, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar essa possibilidade que se abre com o EAD, mas obviamente com qualidade. Exatamente. O EAD, ele vem permitindo, né, que muitas pessoas possam fazer, né? Elas podem estar em lugares diversos e elas vão estar com a possibilidade da educação chegando até elas, em qualquer ponto. A Univesp está em vários estados, né, em vários municípios do estado de São Paulo, né? E ela traz essa oportunidade que você colocou lá no comecinho, professora, que às vezes de uma mãe, de uma jovem que está no interior de São Paulo e não vê a oportunidade de sair dali e de ter o conhecimento que é dado dentro das universidades, né? Como que você enxerga isso, né? Porque você está ali como conteudista da Univesp, levando a educação para essas pessoas que estão lá na ponta, né? Como que você se enxerga? Eu sei que você já veio em várias colações, é homenageada sempre. Como que você se enxerga nesse lugar? Eu acho que a maior vantagem dos cursos do EAD é justamente você poder atingir pessoas que você não atingiria de outra forma. Então, não só a pessoa que está distante, que não teria possibilidade de frequentar uma universidade de outra forma, mas também eu vejo que é o caso de muitos alunos da Univesp que estão fazendo a segunda formação e até a terceira formação, mas são pessoas que estão num momento da sua vida comprometidas com o trabalho, com a vida familiar e que não teriam tempo para se dedicar. Então é uma questão de espaço, de atingir lugares distantes, mas também de atingir pessoas que pela sua conformação de vida não teriam tempo ou possibilidade de agir dessa forma. Então eu me sinto muito feliz de poder participar dessa iniciativa e de poder estabelecer contato com tantas pessoas à distância. E é muito interessante porque às vezes eu estou aí num lugar informal, eu não conheço esses alunos à distância, mas eles me conhecem muito bem. Então às vezes eu estou num lugar informal e alguém chega e fala: professora, gostei daquela sua aula assim, gostei daquele dia que você deu tal exemplo, como me marcou tal coisa, ou mesmo cada vez que chega um convite para professora homenageada, eu acho que é uma recompensa muito grande que a gente tem justamente desse esforço que eu estava falando, que é de transpor para o EAD a experiência de ser professor. Então eu me sinto muito recompensada por esse feedback que acaba acontecendo quando a gente menos espera. O EAD ele permite não só na graduação, né, mas também na pós-graduação a participação, né, das pessoas, né? Mas quais os pontos que a professora acredita que a gente poderia melhorar como EAD? Olha, para melhorar, eu acho que a gente teria que investir em espaços de interação. Espaços onde os alunos pudessem conversar entre si, pudessem fazer mais trabalhos cooperativos, pudessem discutir, trocar experiências, porque essa possibilidade na educação de discutir um tema, um concorda, o outro discorda, o outro dá um exemplo, o outro argumenta, eu acho que isso é muito rico e o EAD teria que encontrar espaços de ampliar aí as possibilidades de interação. E a outra questão que eu acho que pode melhorar é pedir para que os alunos, exigir dos alunos um protagonismo maior, no sentido de buscar conhecimento, de ir à biblioteca, de estudar, de desenvolver trabalhos, porque definitivamente a EAD não pode ser um espaço de mera transmissão de conteúdos. Não pode ser assim. Aliás, a educação não pode ser assim.
Então, eu acho que assim, a questão de trazer os conteúdos é importante, mas tão importante quanto isso é fazer com que esse aluno se coloque na situação de pesquisador, de buscar alguém que é protagonista, que vai na biblioteca, que procura se informar, que entra na internet e que se assuma como um sujeito em formação. Porque ser educador é um pouco isso. A gente tem a ideia de que o dia que você recebe o diploma, a sua formação está completa, mas isso é mentira. A verdade é que um professor teria que se formar a vida inteira. Não existe um ponto final para essa formação docente. É a sala de aula, né? A sala de aula faz toda a diferença na vida de um professor, né? A prática. E a gente, eu acho que a gente tem aqui na Univesp uma trajetória que a gente vem buscando cada vez mais, né? Colocar esse aluno para a prática, né? A gente tem, né, Wesley, os PIs, né? Isso, nossos projetos integradores que os alunos desenvolvem, né, no ambiente virtual, mas também tem a parte presencial que ele vai no polo, né? Então ele tem um momento ali que ele pode, né, encontrar com com os seus colegas, né, de grupo, discutir o tema, ele aplica também, né, no caso da pedagogia e das licenciaturas, eles vão numa escola, eles aplicam esse projeto, eles encaminham para a gente, então a gente já tem ali uma temática que a gente já coloca para o aluno, falando, olha, procurem escolas, vamos tentar aplicar isso, e principalmente, que é a parte que eu mais gosto do PI, que é aplicado na sua própria comunidade. Então, esses alunos, principalmente que a Luby comentou, que estão no interior, às vezes numa cidade que não tem muita oportunidade, esses alunos estão tendo a oportunidade também de, além de estar aprendendo, de estar transformando a comunidade onde ele vive, né? Então, de aplicar ali na escola, de levar conhecimento também para outras pessoas ali da própria comunidade dele, né? Então, o EAD também pode ter esse papel, né, de levar o conhecimento, né, para pessoas que, enfim, talvez não tivessem essa oportunidade e também, além da pessoa que está recebendo esse conhecimento, a gente está transformando a comunidade onde essa pessoa vive, né, instigando também outras a falar, não, eu quero também esse tipo de conhecimento, né. Isso que você está falando eu acho muito importante, porque a gente tem professores e estudantes de educação que se conformam com aquilo que recebem. Né? Que assim, que sai de uma aula assim, tá bom, entendi, tá tudo certo. Né? E a gente tem professores e estudantes que recebem as experiências ou os ensinamentos de um modo crítico, se posicionando de uma forma crítica. Esse é o caso do aluno que sai de uma situação prática como essa, se colocando as questões, o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que foi bom, o que eu aprendi com isso, como eu poderia melhorar. E os professores da mesma forma. Né? Tem professor que sai da aula e fala, acabou a aula. E tem professor que sai da aula fazendo uma avaliação daquilo que foi vivenciado e se propondo a melhorar a partir daquilo. Então, esse é exatamente a figura do professor pesquisador e deveria ser também a figura do aluno pesquisador, aquele que se compromete a aprender com a prática. Essa seria a situação ideal. Professora, mudando um pouquinho agora, eu sei que você tem vários livros publicados, né? Você gostaria de falar um pouquinho sobre eles para a gente? Bom, a minha área de pesquisa é alfabetização, letramento, ensino da língua escrita, processos cognitivos, por que os alunos aprendem, por que não aprendem, como aprendem, qual é a melhor forma de articular ensino e aprendizagem e tal. Então, 6 dos meus 7 livros tratam exatamente do tema da alfabetização. Esse aqui é um dos mais novos, né, livros, que se chama Alfabetização, o que, por que e como, que é uma obra na qual eu tentei sistematizar os principais fundamentos do processo de alfabetização, da aprendizagem, mostrando as implicações pedagógicas. E ele tem um diferencial que é bem interessante, que para cada capítulo eu coloquei com um QR Code
uma aula que foi gravada, muitas aqui na TV Cultura, sobre o tema daquele capítulo. Então é um livro que se presta muito à formação de professores, porque você tem o texto e as aulas sobre aqueles temas. E este livro, que é o mais recente, que é o Crianças na Escola e Agora, foi lançado este ano pela editora Sumos, e esse é um trabalho muito interessante que eu fiz aí nesses 2 últimos anos com pais de alunos, acolhendo um pouco as suas angústias, as suas dúvidas, as suas inseguranças, angústias que muitas vezes não são negociadas ou acolhidas na escola. Então, questões como escolher uma escola para o meu filho? E se o meu filho sofrer bullying? E se ele praticar bullying? Como é que eu sei se a escola está dando certo? Lição de casa, é para ajudar ou não? Metodologias de ensino, ou métodos de ensino, qual é a diferença entre eles? A inclusão, como fazer isso? E a saúde na escola? Criança que vai para a escola fica mais doente? E qual é o papel dos pais? Todo mundo diz que o papel dos pais é apoiar a trajetória escolar. Mas como que isso se dá na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio? Então, esse foi um trabalho de pesquisa que eu fiz com pais de alunos, acolhendo aí as dúvidas, as dificuldades e discutindo um pouco isso. Foi uma pesquisa muito gostosa de fazer, até porque eu lembro que eu, como mãe, embora eu seja educadora, eu, como mãe, também tinha dúvidas, angústias, e eu acho que esse esforço em aproximar a preocupação dos pais e a escola é um esforço que deve ser feito para ajudar as crianças a viver um curso de escolaridade mais feliz e mais efetivo, com melhores resultados. Muito bom. Esse livro em especial serve bastante para os pais, né? E eu acho que é muito interessante. Eu acho que é uma questão que quase nunca foi falada sobre isso, não? Eu acho que esse livro serve para pais, ele foi feito com pais, com diálogo com pais, ele é voltado para pais, mas ele também interessa aos educadores, justamente para que esses educadores possam se sensibilizar com essa necessidade de aproximar os pais da escola e trabalhar com isso e acolher essas dificuldades e ter os argumentos para discutir as inseguranças e as dúvidas dos pais. Então, acho que é um livro indicado tanto para pais quanto para educadores. Ele pode ajudar também os educadores a repensar as práticas na escola, sem dúvida, né? Ou de repente alguém que tenha dúvida de como agir em determinada situação. Como agir e tal. E é um livro que, assim, ele não procura, não tem receita. Ser humano não tem receita. Sim. Então, é um livro que se propõe a discutir caminhos, possibilidades e que gera reflexão. É essa a proposta. Olhares, né? Diferentes olhares. Diferentes olhares. E foi um trabalho muito gostoso. Foi um trabalho de atendimento, né, de prestação de serviço e também de pesquisa, muito gostoso. Ganho de conhecimento, né? Porque você entende a lógica das famílias. Eu falo pais, mas de verdade muitas famílias, porque a gente tinha o caso da madrasta, da avózinha, que acompanhava a escolaridade dos netos. Então, conversar com esse público tão diversificado, com tantas questões com relação, desde a creche até o final do ensino fundamental, foi muito rico. O debate, e no livro eu ponho um pouco da posição que eles tinham, das angústias que eles tinham, dos relatos que eles traziam, e procurava discutir a partir disso. Vamos falar um pouco de tendências. Como você acha que vai ser o futuro da educação? Com a IA, por exemplo, que é algo que vem se falando bastante, né? Mas como que você acha que é uma sala de aula do futuro? Olha, por um lado, a gente tem aí toda essa tecnologia, todos esses dispositivos, né, que tem um potencial absurdo
de contribuição para a educação, um potencial que ainda tem que ser descoberto e adaptado e repensado pelos professores. Por um outro lado, a gente tem também professores e pais assustados com o excesso de tela que esses alunos e adolescentes têm e com os joguinhos que ocupam assim horas do dia da criança, ou com o celular que as crianças ficam, que não conseguem assistir uma aula mexendo no celular, ou até com o chat GPT, que faz a lição pela criança. Então, você veja que são dois lados de uma mesma moeda. Por um lado, o potencial dessas tecnologias todas e tal, e por outro lado, os abusos que têm sido feitos. Então, eu entendo que a gente precisa trabalhar nos dois lados, trazendo para os alunos limites e normas de como lidar com essa tecnologia, né? Repensando um pouco o tempo dessas crianças, porque tem pais que não querem que as crianças fiquem tanto tempo na tela, mas que não oferecem atividades alternativas, atividades esportivas, artísticas, literárias, etc. Então, eu acho que quando a gente pensa em coibir o excesso de tela, a gente tem que pensar e ter muita clareza o que é que a gente vai colocar no lugar disso. Então, temos que normatizar um pouco, repensar um pouco o tempo da criança para equilibrar esse excesso de tela. E, por um outro lado, a gente precisa, junto com os pesquisadores, com os educadores, pensar em como melhor utilizar esses recursos, vamos dizer assim. Agora, como eu penso a sala do futuro, eu sou muito sonhadora quando eu penso na educação. Eu penso numa escola que possa romper com as barreiras entre o estritamente escolar e a vida. A gente precisa relativizar, romper um pouco com esse muro, com essas distâncias, não só trazendo questões sociais e práticas de comunicação e usos de tecnologia para a escola, mas também o inverso, quer dizer, a escola poder sair das quatro paredes da sala de aula e se beneficiar com estudos de campo, com visita em centros culturais, museu, bibliotecas. Eu acho que a gente precisa aproximar a escola da vida e, como eu disse, tornar o aluno mais protagonista da sua formação. Volto a falar na pesquisa, na necessidade de pesquisar, do aluno construir o conhecimento e não só receber a matéria, o currículo, o programa formatado. Veja que esse meu sonho é, às vezes, contrário a uma tendência da sociedade. Então, a gente pega esses cursinhos pré-vestibulares que põem os alunos sentados e vão... que era aquela escola bancária tão criticada pelo Paulo Freire já na década de 60. Né? Você põe o aluno sentado e vai jogando informação. Né? Eu acho que esse é um modelo superado e eu sonho com uma escola onde os alunos possam construir conhecimento, trabalhar em equipe, desenvolver trabalhos interdisciplinares, romper um pouco com a lógica das disciplinas fechadas, né? E fazer trabalhos colaborativos, né? Construindo o seu conhecimento. É esse o meu sonho. Muito bom. Para a gente encerrar, né, eu queria saber, se fosse hoje, a professora trilharia esse mesmo caminho da pedagogia, da educação novamente ou não? Eu tenho visto aí nas minhas andanças pelas escolas, eu tenho visto professores desmotivados, cansados, desgastados, e eu até entendo isso em função, muitas vezes, da falta de valorização que o educador ainda tem nesse país. Isso está assim, no salário baixo, mas também nas condições
de trabalho. Eu entendo perfeitamente a situação desse professor que vai todo dia para a escola sonhando com a sua aposentadoria. Mas eu não passei por isso, eu não tive isso justamente porque eu sempre mantive à minha frente, eu nunca perdi de vista essa importância, esse mérito do trabalho do professor na possibilidade de contribuir com um mundo melhor. Então, se eu tivesse que dar algum conselho para futuros professores, eu diria justamente isso: a realidade é dura, é desafiadora, é desafiadora. E como é que você vai lidar com isso? Não perdendo de vista a importância do seu papel, o potencial daquilo que você tem nas mãos. Então, é assim, é muito diferente de você ver um problema e se amargurar com esse problema, ou de você ver um problema e tentar superar e entender que esse problema é um desafio. Então, foi assim que eu norteei a minha carreira, e se eu tivesse que voltar, eu faria tudo de novo, porque eu sou muito realizada de trabalhar com a educação. Ser professor é algo desafiador hoje, né? Mas é encantador sempre, né? Muito encantador. Que a gente tenha muitos novos heróis aí, professores, né? Que venham nas nossas pedagogias, né? Bom, eu acho que estamos satisfeitos, Wesley? Sim, né? Sim. É encantador, né? É poder transformar a vida de pessoas, instigar, né, a transformação nas comunidades. E, enfim, acho que esse é o recado da professora Silvia, é muito importante para futuros educadores, principalmente alunos aí da Univesp e professores como um todos, principalmente que estão em formação. Que os professores não percam isso de vista. Esse é o ponto, né? Que eles não sejam consumidos pelo exercício da profissão. É muito comum quando um estudante de pedagogia vai fazer um estágio e ele ouve: você está fazendo educação, muda de carreira, ou às vezes a própria família fala: por que você não vai fazer medicina, direito, que são profissões muitas vezes mais valorizadas. Mas eu acho que a educação, primeiro, ela é tão legítima quanto as outras profissões, e segundo, ela tem esse encanto que excede aquilo que a gente pode vislumbrar no plano concreto, que é o salário, a dificuldade da escola, a falta de material. Então, o potencial do ser educador é muito grande, e é importante que os futuros professores não percam isso de vista, né? Então, que aqueles professores que sonharam, que chegaram na profissão pelo sonho, que eles não percam o seu sonho e o seu ideal de construir um país melhor, de fazer a diferença para os alunos. Sem o educador, nenhuma das outras profissões existiriam, né? Só por termos os professores é que formamos, né, engenheiros, médicos e tudo mais. Bom, esse foi mais um Open Univesp. Agradeço Wesley, agradeço a nossa convidada, Silvia Colello. Muito obrigada, professora. Ficaríamos mais um tempão batendo papo aqui, mas é isso. Até mais, gente. Até mais. Até mais, obrigado. Prazer estar aqui com vocês.